Então, quando a gente vê em algum local falando sobre amostras pareadas, o que de fato isso significa? Primeiro, são sinônimos de amostras pareadas, amostras emparelhadas, amostras dependentes ou amostras relacionadas. Então, tudo isso serve de sinônimo para a mesma coisa. Então, a gente tem testes que, por exemplo, um teste T para amostras pareadas, teste T para amostras emparelhadas, para amostras dependentes ou para amostras relacionadas, todos esses são sinônimos para a mesma coisa. Mas o que de fato são essas amostras pareadas que normalmente causa tanta confusão aí na cabeça das pessoas? Então, um estudo pareado, a gente tem, explicando de forma mais simples, né, o mais básico, você tem duas amostras, tá? Pode ser mais? Pode, mas para a primeira explicação, eu tenho duas amostras, tá? Só que a primeira observação, essa primeira amostra, ela tem alguma relação com essa segunda amostra, então ela é pareada, ou seja, ela está do lado. Então, quando eu fiz essa primeira medida, a segunda medida que eu fizer, ela vai ter que ficar aqui do lado, para o programa entender que elas são relacionadas, que elas são pareadas. Você não pode pôr ela embaixo, porque senão ele não vai saber. E colocando um monte de medida uma embaixo da outra, se não tiver ao lado, o programa não vai saber que aquilo é pareado. Tá? Então, primeira coisa, a primeira observação e a segunda observação pareadas, eles ficam um ao lado do outro. Por que eles são pareados? Normalmente, é porque são medidas tiradas do mesmo elemento, do mesmo indivíduo, da mesma unidade amostral, em momentos diferentes. Então, por exemplo, vamos considerar que a gente está estudando uma dieta, tá? Então, a intervenção é a dieta. Eu fiz o quê? Eu peguei uma pessoa e medi o peso dessa pessoa antes da intervenção, fiz a intervenção e depois eu medi o peso novamente para saber se essa dieta funciona. E eu fiz isso com várias pessoas. Medi várias pessoas antes e repeti a medida de cada uma dessas pessoas depois. Então, eu comparo par a par. A pessoa, o peso dela antes com o peso depois. Eu não posso comparar essa pessoa aqui, o seu peso antes, com o peso depois de outra pessoa, que às vezes a conformação ali é totalmente diferente. Então, a gente tem que comparar, nesse caso, o estudo é por par, tá? E como que a gente diferencia? Qual a diferença entre, por exemplo, um teste T para amostras independentes, que é o contrário de um teste T para amostras pareadas, para amostras dependentes? Tá? Então, é exatamente isso que a gente falou. No teste T para amostras independentes, eu tenho dois grupos. Um grupo está ali e o outro grupo aqui. Eu quero comparar a média, se há diferença entre esses dois grupos. Só que não há relação entre as amostras de um grupo e de outro. No caso do teste T, há essa relação. Por quê? Porque um grupo é antes da intervenção, passou a intervenção, e o outro grupo é depois. Só que esse grupo antes e depois é a mesma pessoa, o mesmo elemento. Então, ele é pareado. Tá? Então, ele é relacionado. Aqui um outro exemplo, né? Eu tenho aqui os pacientes, a pressão arterial antes, tá? Medido de cada um deles, e a pressão arterial depois da intervenção, de alguma coisa. Então, mediu-se antes, teve a intervenção, mediu-se depois. Aí, lembrando, eu não posso comparar essa pressão arterial aqui, por exemplo, de 130 antes, com essa de outra pessoa, 140 depois. Por isso que é pareado. Porque aumentou. Mas no final das contas, quando você compara pareado, você vê que todos diminuíram. 140 para 130, 36 para 135, 125 para 120, 130 para 125, 160 para 140. Uma outra possibilidade é a dieta, que foi o exemplo que nós usamos. Você pesou, fez a intervenção, que é a dieta, e depois pesou de novo. Então isso daqui a gente analisa pareado, porque é a mesma pessoa. Tá? É a mesma pessoa. Você poderia fazer não pareado? Até pode, mas esse é um design, é um delineamento de estudo que direciona para você fazer esse pareamento.
tá? Para saber se a coisa funcionou, se antes e depois.